Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar na nossa live. Que Deus possa vir falar com a gente nessa noite. Já entraram algumas pessoas aí, eu não estou vendo. Bom, gente, espero que Deus possa falar com você, possa trazer uma palavra de conforto ao seu coração e suprir, né, todas as suas necessidades, tudo aquilo que muitas vezes a gente espera do outro, muitas vezes a gente está esperando do ser humano aquilo que só Deus pode nos entregar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre isso que nós temos que partilhar nessa noite. Que existem coisas que só o Senhor pode nos entregar. Às vezes a gente cria expectativas no ser humano, né? No melhor amigo, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu patrão, no chefe, né? E essas pessoas, nós todos somos falhos, né? Nós precisamos criar expectativa no Senhor. E aí Ele, né, pode nos suprir de todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar então? Peço que você feche os seus olhos aonde você estiver. Peço para vocês entrar em espírito junto comigo agora e crendo que todos aqueles que vão entrar nessa live serão alimentados pela verdade, pelo poder que existe nessa live através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço para que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, de cada pessoa que vai estar ouvindo a sua palavra nessa noite, vai estar participando dessa live, Senhor Deus, que não seja mais uma pregação, que não seja apenas um momento de isolado, Senhor, e sim que seja um momento de semeadura, um momento, meu Pai, onde a sua palavra irá penetrar nesses corações, irá fazer a diferença na vida deste povo, dessas famílias, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cuidar da vida de cada um, da vida daqueles que de alguma forma agora encontram-se ansiosos, com medo, passando alguma necessidade, ou até mesmo ter acabado de pecar, ter acabado de cometer um pecado, Senhor. Que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha, meu Pai, trazer um refrigério, Senhor Deus, na alma, no espírito, Senhor Deus, no corpo de cada um, para que eles possam, em nome do Senhor Jesus, estarem, Senhor Deus, cheios da sua presença. É isso que eu te peço. Eu peço, Pai, que o Senhor tira toda a minha humanidade agora, toda a minha inteligência, Senhor, e coloque em mim as suas palavras. Faça de mim um instrumento do Senhor, Pai. Um vaso, Senhor Deus, que possa derramar sobre a vida deste povo que estará ouvindo a sua palavra, meu Pai, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, me usa, Senhor Deus, e tira de mim, Pai, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam, em nome do Senhor Jesus, estar se fortalecendo diante daquilo que o Senhor irá entregar para vocês agora nessa noite. Amém? Nós vamos falar hoje sobre exclusivamente da palavra de Deus. Por que eu devo conhecer a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus é algo tão importante para as nossas vidas? Por que Deus nos entregou uma palavra para que nós pudéssemos segui-la? Né? Porque se existe algo que nós devemos seguir, que é a palavra de Deus, é porque nós não seríamos capazes de comandar nossa vida da melhor maneira possível. Né? A nossa tendência é nós estarmos satisfazendo a vontade do nosso ego, né? Satisfazer a vontade da nossa carne,
satisfazer a vontade das pessoas que estão próximas de nós, satisfazer a vontade daquilo que não tem importância para Deus. Quando nós conhecemos a verdade, meus irmãos, é a verdade que nos liberta. E é sobre esta verdade, que é a palavra de Deus, que eu quero comentar para vocês hoje. Vamos começar com nada menos do que nada mais do que Josué 1:8. Se você puder entrar junto comigo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nós já vamos começar aqui com um versículo tremendo. É um versículo que faz com que a gente possa ver verdadeiramente o porquê que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é um alimento que nós não podemos deixar de ter, de desejar esse alimento. Muitas vezes a gente deseja comer tantas coisas, e não tem desejo pela palavra de Deus, que é ela que nos fortalece. Em Josué 1:8 ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós não precisamos de mais nenhum argumento para nós desejarmos conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz aqui que ela nos fará prosperar nos caminhos que a gente anda, e fará com que a gente seja bem-sucedido. Então, independente do caminho que você anda, independente do lugar, da terra, do tempo que você anda, a palavra de Deus garante que ela nos fará sair de um lugar para um lugar melhor. Então nós precisamos desejar muito conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos desejar muito andar de acordo com a palavra de Deus. Talvez no mundo que a gente vive nos dias de hoje, é um mundo onde a palavra de Deus está sendo deixada, onde as pessoas têm deixado simplesmente a Bíblia se empoeirar. Às vezes você passa, está cheio de pó em cima da palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão buscando mais o seu alimento para si próprio do que aquele alimento para alimentar o espírito, alimentando tanto o corpo e esquecendo de alimentar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é algo imprescindível para que a gente continue a lutar, a batalhar, a crescer como ser humano, como marido, como esposa, como filho, como funcionário. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Amém? Vamos abrir agora em Salmos primeiro. Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Como que nós deixamos de andar nos conselhos dos ímpios? Quando a gente conhece o conselho daquele que é santo, que foi o único que foi santo, que é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós deixamos de andar nos conselhos humanos e passamos a andar nos conselhos que são divinos. E os nossos resultados passam a ser divinos, passam a ser de acordo com a vontade de Deus. Enquanto nós acreditamos nas coisas humanas, a palavra de Deus diz que nós não devemos acreditar nem em cavalos, em carruagens. Nós precisamos acreditar naquele que é maioral, aquele que é todo poderoso. E é ele que nos garante a vitória. E ele continua: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como que nós deixaremos de se assentar na roda dos escarnecedores se nós não conhecermos aquele que é santo? Como que nós deixaremos de praticar o pecado se nós não entendermos que o salário do pecado é a morte?
Como que nós vamos entender que o salário do pecado é a morte se nós não conhecemos a palavra que nos liberta? Se nós não conhecemos a verdade? Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar naquilo que é eterno, naquilo que é verdade, naquilo que nos garante uma vida eterna, aquilo que nos garante a salvação. Nós não estamos aqui vivendo uma religião, uma religiosidade. Eu não estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma religião. Sabe por quê? Porque religião não salva ninguém. Existem milhares de religiões. Nenhuma nos garante a vida eterna. O único que nos garante a vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o preço que ele pagou na cruz, nós não poderíamos pagar. Então, o único que nos garante uma vida eterna após essa vida é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até Deus se não for por ele. E ele continua no versículo 2 do Salmo capítulo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como nós teremos prazer na lei se nós não a conhecemos? Como nós podemos meditar na palavra do Senhor se nós não a lemos? Se nós não a estudamos, se nós não a buscamos, se nós só temos ouvido falar? A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus fala para nós que ele não nos chamará de servos dele. Sabe por quê? Porque ele nos chamará de amigo. Sabe por quê? Porque o servo não conhece aquilo que o seu Senhor é capaz. Mas aquele que é amigo conhece. Então ele quer nos chamar de amigos. Será que você tem dado condições para o Senhor te chamar de amigo verdadeiro dele? Será que o Senhor tem te dado condições para você andar do lado dele e você não tem reconhecido isso? Eu acho que está na hora, eu acho que chegou o tempo de você começar a andar nos caminhos do Senhor. Eu acho que chegou o tempo de você dar um basta na sua vida e falar, eu quero conhecer o que a palavra de Deus diz a meu respeito e a respeito de Deus. Não pense só na sua vida material. Pense no que a palavra de Deus garante para você e sua casa, para você e para sua geração, para você e para sua família, para você e para o seu futuro. Não deixe que o mal se aproprie daquilo que é divino, que é a sua vida. Se Deus te deu um fôlego, se Deus te deu a oportunidade de estar ouvindo essa palavra agora, é porque existe algo divino sobre a sua vida. Existe promessa do Senhor sobre você e toda a sua casa. Posso te dar uma dica no início dessa live? Não negocie a palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus por qualquer coisa que seja. Hoje é dia dos namorados. Muitos estão aproveitando num tempo como esse. Deve aproveitar. Mas nunca substitua nada, absolutamente nada, para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única que vai garantir com que você esteja com o seu namorado até o final da sua vida. A palavra de Deus é a única que vai garantir com que você permaneça no seu trabalho até o tempo de Deus. Mas muitas vezes, nós temos trocado a palavra de Deus por uma coisa tão pobre, tão pequena diante do que Deus tem para nós, que faz com que a gente, impede com que a gente receba o melhor de Deus. Nós precisamos receber o melhor de Deus, nós precisamos desejar o melhor de Deus. E não é desejar as coisas materiais, não. Porque a palavra nos diz, se nós pensarmos naquilo que é dessa terra, nós somos cristãos hipócritas. Porque o melhor ainda está por vir. O melhor nós viveremos na eternidade. Nós precisamos entender que nós precisamos seguir o exemplo daquele que nos deu o fôlego da vida. E qual é esse exemplo? Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra agora em Mateus capítulo 4.
Vamos ver como que ele venceu o mal e como que nós temos vencido o mal. Como que o Senhor venceu o mal? Em Mateus 4, a partir do versículo 1, ele fala assim, ó. Ele fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor foi levado ao deserto para ser tentado ao diabo. Imagine nós. Agora talvez você está sendo levado ao deserto para desistir de ouvir a palavra de Deus. Talvez agora você está sendo levado ao deserto para falar, existe uma coisa mais importante para você fazer. E ele continua, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O Senhor teve fome. Será que nós não temos fome? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, tudo isso aqui procede de Deus. Se isso procede de Deus, isso é suficiente para nos tirar de qualquer abismo. Isso é suficiente para nos tirar de qualquer promessa, de qualquer problema. Porque o que mais existe nessa palavra são promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é suficiente para nos tirar de qualquer problema que a gente esteja passando. Amém? Nós precisamos entender que nada pode substituir a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Se existe alguma preocupação, a palavra de Deus entra na sua vida agora. A palavra de Deus entra sobre a sua história, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus bens, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, sobre a saúde dos seus familiares. Mas o que tem que levar é a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Não é só quando o problema chegar. Nós precisamos da palavra de Deus para que nós possamos seguir debaixo de um governo que é santo, debaixo de um governo que é divino. Se o nosso Senhor venceu o mal através da palavra, ele falou, nem só de pão viverá o homem, sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se é essa palavra que nos garante a vida, por que nós temos tentado nos aconselhar através de palavras humanas e não através daquilo que o Senhor deixou para nós? Eu acho que agora é um tempo de nós pararmos de entender aquilo que o homem tem dito para nós, quem nós éramos, o que nós devemos fazer e passar a ouvir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Ouvir aquilo que o nosso Senhor tem preparado para nós. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a palavra para nos consultar com o melhor amigo, com uma pessoa que a gente confia. Pessoas assim têm coisas boas para nós. Mas se ela não conhece a palavra de Deus, há grande probabilidade de nós sermos aconselhados de uma maneira errada. Mesmo com boas intenções. Mas eu posso falar uma coisa para vocês, o cemitério está cheio de pessoas veladas, que foram veladas, cheias de boas intenções. Nós precisamos entender que de boas intenções o inferno está cheio. Nós precisamos ouvir a palavra, que é ela que nos traz um alimento que é sólido. É ela que nos traz um alimento que revigora a nossa alma, que é refrigério para a nossa vida, para a nossa alma. Amém? Não vamos mais negociar a ouvir o ser humano e deixar de ouvir Deus. Muitas vezes Deus quer que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas nós não sentiremos mal algum, nada poderá nos tocar. Talvez você conheça Salmo 91 de cor, mas você não tem vivido, porque você tem procurado aquilo que te protege,
aquilo que te guarda, aquilo que te traz um certo conforto. E a palavra de Deus não nos garante isso. Porque a partir do momento que nós desejamos, que nós decidimos seguir a palavra de Deus, são lutas que virão. São palavras de muitos desafios. O Senhor não veio para nos proteger, Ele veio para nos guardar das setas do mal e para nos desafiar a nos tornarmos pessoas melhores, maiores, para que a glória de Deus possa ser glorificada através da nossa vida. Nós não podemos mais viver como nós vivemos até ontem. Vamos viver completamente de uma maneira diferente. Hoje é o dia dos namorados. E o Senhor é o nosso eterno namorado. É Ele que quer nos abraçar agora. Minha esposa está trabalhando hoje. Eu estou sozinho na minha casa. Mas o meu principal namorado está aqui do meu lado. Dando forças, dando condições para que eu pudesse estar falando com você aqui hoje. Ah, eu estou sozinho, eu poderia dar uma desculpa qualquer. Eu estou sozinho na minha casa hoje. Eu não tenho ninguém para me ajudar, não. Aquele que é o principal, Ele está do meu lado. Aquele que é o principal está com você na sua casa agora. Então qual a desculpa que para você dar? Porque você está passando um dia dos namorados assim ou assado. Chega, a palavra de Deus é suficiente. Ela vai alimentar a carência que você está passando. Ela vai alimentar aquilo que você talvez esteja de uma maneira deficiente na sua vida. A palavra de Deus, ela nos completa. Amém? Ele fala no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-lhe sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teus respeito que te guardem, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares nem alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Talvez você esteja passando um momento agora onde o mal está vindo te oferecer coisas para que você não se atentar à palavra de Deus. Para você se atentar àquela voz que tem tocado agora na sua mente. Não vou falar, talvez na sua carnalidade, para te chamar para você se desviar dos caminhos do Senhor, para você sair daquilo que é santo, para você sair daquilo que vai te garantir a vida eterna. Mas eu vou falar para você, o Senhor teu Deus não merece ser tentado por causa dessas ofertas que você recebeu até o dia de hoje. Não permita que o mal vá tocar o seu coração, porque o Senhor é fiel para te libertar, para te colocar num lugar cada dia melhor. Amém? Nós não podemos, se a palavra de Deus, como diz em Salmo 119, capítulo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, assim como fala em Josué. Vamos abrir lá, irmãos. Salmos 119, ele fala muito sobre a palavra de Deus. O que nós precisamos é apenas nos apropriar de cada versículo que ela nos entrega. Né? Capítulo 119 de Salmos é um salmo que fala muito a respeito da palavra de Deus. Né? No versículo 9 ele fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? É uma pergunta. Primeiro ele faz uma pergunta, depois ele dá a resposta. Observando segundo a sua palavra. Só que dá trabalho ler a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Quando alguém entra em alguma faculdade, ele já entra entendendo tudo? Ou ele entra precisando estudar para compreender? Ele precisa que um professor esteja ali para ensinar, né? E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus coloque entendimento na nossa mente para que a gente possa entender a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso professor.
Como você quer entender a palavra de Deus se você não lê e se você não pede direção ao Espírito Santo? Aquele que não é direcionado pelo Espírito Santo não tem condição de entender mesmo o que Deus quer falar com ele. Então agora acabou, chega de engano. Você não vai fazer um estudo da palavra sendo orientado por aquele que está vivendo através da carne. Nós precisamos ser orientados através do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que vivifica sobre a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento para a gente compreender a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que abre as portas para que a gente possa receber algo melhor de Deus. Não adianta nada se nós estivermos vivendo debaixo da nossa força, debaixo dos nossos conceitos, debaixo daquilo que o ser humano tem entregue para nós. Não adianta nada você ser uma pessoa de um bom coração, não adianta nada você ser uma pessoa trabalhadora, não adianta nada você ser um bom marido, não adianta nada você ser uma boa esposa, se o Espírito Santo de Deus não conduzir os seus passos. É esses passos que nós devemos desejar. É esses passos que nós devemos ser conduzidos através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou falar uma coisa para vocês agora, nesse exato momento. Quem vai passar a conduzir a sua vida é o Espírito Santo de Deus, porque assim como ele conduz a minha, ele vai conduzir a sua. Amém? Como talvez você é um chefe de família, talvez você é uma pessoa que precisa aconselhar alguém. Como você pode aconselhar alguém no caminho onde ela deve andar se você não conhece a palavra de Deus? Quantas vezes eu aconselhei inúmeras pessoas sem conhecer a palavra de Deus, apenas nos meus achômetros. Ah, eu acho que é assim, ó. É errado fumar, é errado beber, é errado trair. Mas aonde que isso está escrito? Em que lugar que isso está escrito? Onde que a palavra de Deus está escrito que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Aonde está escrito que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo? Sabe que a palavra de Deus está escrito? Sabe o que estão dizendo da palavra de Deus? Que você não pode amar o próximo se você não se amar a si mesmo. Isso é uma mentira. Não se escandalizem. Isso é uma mentira. Nós já nos amamos suficientemente. Nós não precisamos amar nós suficiente para a gente poder amar o próximo. A gente já se ama demais. Tem pessoas que até se suicidam por se amarem demais. Tem pessoas que se cortam inteira por amarem demais. Estão deixando de amar o próximo. Porque se ela amasse o filho, o pai, o irmão, ela não se cortaria, porque ela sabe que ela faz a diferença na vida de outro. Quando nós conhecemos a verdade, é essa verdade que nos liberta de todo o mal, de todo o prazer errado, de tudo aquilo que tem talvez nos levado a satisfazer a nós mesmos. Ah, ninguém liga para mim. Ah, eu sou recusado. Ah, eu sou branco, sou pardo, sou japonês, sou alemão, sou não sei da onde. As pessoas, elas têm se diminuído porque elas se amam demais. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém... Isso é excesso de amor próprio que gera uma carência. Nós precisamos amar ao próximo para que o Senhor possa habitar na nossa vida de maneira que os outros sejam atraídos para nós. E não ao contrário. Nós precisamos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí sim nós conseguiremos entender o quanto nós somos inferiores àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos mais viver olhando para nós mesmos. Vou dar um exercício para você agora. Abaixa a cabeça e olha para o seu umbigo. Fica olhando para o seu umbigo 1 minuto, com o queixo colado
no seu pescoço aqui, ó. Olha para você mesmo, olha para o seu umbigo. Olha que posição desconfortável. Você não consegue ficar 1, 2 minutos porque você está olhando para você mesmo, tentando olhar para dentro de você mesmo. A palavra do Senhor não nos pede isso. Pare de se amar demais. Pare de querer ser a última bolacha do pacote. Para de querer tudo para você, tudo para você. Enquanto você não estiver totalmente satisfeito, você não ajuda aquele que está precisando. A palavra do Senhor não nos ensina isso, mas é isso que tem se ensinado nas igrejas. É isso que tem ensinado nos templos religiosos. Ame-se a si mesmo. Depois você vai amar aquele que está do seu lado. Não. Mude esse conceito. Passe a amar o outro antes de amar a si mesmo. A sua vida vai mudar muito mais. Você vai ser muito mais bem-sucedido se você amar mais o seu funcionário do que o seu próprio dinheiro. Pare de querer tudo para si mesmo. Pare de querer tudo da maneira como você acha que deve ser. Se não for de Nutella, um Nescau não adianta. Né? Às vezes a gente quer comer os melhores manjares enquanto tem pessoas passando fome. Ah, mas eu mereço essa picanha, né? O outro merece essa mortadela. É desse jeito que o mundo está vivendo. E eu vou te falar para você uma coisa. Se você tem Jesus no seu coração, não é isso que o Senhor espera de você. Se você não tem Jesus ainda, saiba que quando Jesus entrar, quando ele está tocando, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, você verá olhos totalmente diferentes do que você esteve até agora. Porque aí sim as coisas que são maravilhosas do Senhor alcançarão a sua vida. Você crê nisso? Se você crê, então não falta mais nada para que a vontade do Senhor comece a vigorar sobre a sua vida. Amém? Não vamos ser pessoas pobres de espírito, vamos ser pessoas valentes, pessoas que continuam trilhando um caminho debaixo da vontade de Deus. Não é qualquer problema que vai poder nos afastar de Deus. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, o Senhor nos dará força suficiente para a gente vencer qualquer obstáculo, para a gente vencer qualquer problema, para a gente vencer qualquer situação que a gente possa estar passando agora. Amém? A live de hoje eu vou precisar acabar com um pouco mais cedo, por eu estar sozinho e por eu ter problemas de hipoglicemia, mas o Senhor está aqui comigo hoje. E eu tenho certeza que o Senhor está com você aí também. Tá? Então eu peço para que o Senhor possa estar te abençoando, cuidando de você, te guardando e protegendo. Não se apegue às coisas dessa terra, se apegue às coisas que são divinas, se apegue às coisas que vêm do alto. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia de você em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele pede para que a gente não se atente aqui. A gente precisa se atentar às coisas que vêm do alto. Se a nossa esperança, 1 Coríntios 1, 15 e 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos acreditar que o que tem de melhor para nós está no céu, está depois que nós partimos dessa terra. Eu tenho me apropriado tanto desse versículo nos últimos dias, que isso tem me alimentado de uma forma tão poderosa, que, não sei, parece como se eu estivesse comendo caviar e aquilo que tem de mais nobre nessa terra, sabe? É claro que nós não precisamos de caviar para nós sobrevivermos, mas é algo tão nobre sobre essa terra que poucos se alimentam, que eu peguei esse versículo para mim de uma maneira tão nobre, que eu falo assim, a minha vida aqui é passageira. O que importa é como eu estarei quando eu estiver ao lado do meu Pai. Qual lugar eu estarei ocupando quando eu sair desta terra
para uma vida melhor. Ele fala, não seja hipócrita. Se você acreditar que o melhor está nessa terra, eu não acredito nisso. Eu acredito em algo sobrenatural, e é esse algo sobrenatural que eu quero viver. E você, qual tem sido o seu desejo? O que você tem esperado, tanto sobre essa terra quanto na eternidade? Se você não tem esperado nada dessa terra, saiba que você tem esperado o nada que Deus tem para você. Porque Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Amém? Eu vou orar com você, porque hoje, na verdade, eu vou precisar encerrar com um pouco mais de rapidez, mas eu tenho certeza que o Senhor já falou no seu coração. Se alimente da palavra do Senhor. Se alimente com aquilo que Ele tem de melhor sobre a sua vida. E eu tenho certeza que o restante Ele fará. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, que apesar de todas as circunstâncias que cada um esteja passando, o Senhor é fiel para suprir, meu Pai, tudo aquilo que ela esteja precisando agora, Senhor. O Senhor, a sua palavra diz em Salmo, Senhor Deus, que o Senhor nunca viu, Pai, um justo mendigar o seu pão, Senhor Deus. E eu estou aqui agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo para que o Senhor visite essas famílias, que o Senhor entre na casa, nos relacionamentos, Senhor Deus, neste dia comemorado humanamente como o Dia dos Namorados. O Senhor possa estar visitando cada família, cada casal de namorados, cada jovem, Senhor Deus, que talvez nem namorou ainda, ou tem desejado namorar, Pai, mas que o Senhor possa visitá-lo, e que o Senhor possa suprir essa carência, Senhor Deus, que talvez ele esteja passando hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo possa estar na vida de cada um, suprindo, meu Pai, toda a carência, toda a necessidade, tudo aquilo, Senhor Deus, que eles talvez estejam sentindo falta. Em nome do Senhor Jesus, guarda cada um, Senhor Deus, de todo mal, de toda cilada, de toda mentira, Senhor Deus, e coloque aquilo que é verdade, coloque aquilo que é santo, coloque aquilo que alimenta verdadeiramente, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor dê uma noite tranquila de sexta-feira, uma noite abençoada, uma noite, Senhor Deus, que só o Senhor pode entregar para a vida deste povo. Em nome de Jesus. Eu peço para que vocês, irmãos, convide as pessoas, que vocês convide aquelas pessoas que talvez estejam ainda vivendo debaixo da mentira, debaixo de um jugo, debaixo de uma vida medíocre diante daquilo que ela pode viver. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se ela abrir a porta do coração dela, o Senhor entrará e ceará com ela, e ela com o Senhor. Então seja e faça diferença na vida deste povo que tem nada para oferecer. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal. A palavra de Deus é suficiente para te livrar de toda algema, de todo mal, de tudo aquilo que você talvez não se livrou até hoje. Se alimenta da palavra de Deus e ela te livrará. Amém? E o Senhor te livrará de todo mal. Amém? Eu preciso sair agora, que eu preciso tomar um remédio, que hoje eu estou sozinho aqui, eu preciso me alimentar. Mas que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam estar debaixo da presença do Senhor sobre essa terra e até a eternidade. Em nome de Jesus, meus irmãos. Aproveitem o melhor e reflitam em cima desses versículos que eu passei para vocês, que é Salmo capítulo 1, do versículo do 1 ao 3, Josué capítulo 1, versículo 8, Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 4, que demonstrou que o próprio Jesus foi tentado. Imagine nós se nós não estivermos apegados à palavra de Deus. Você sai de casa sem tomar café, você sai de casa sem almoçar, você sai de casa sem jantar. Uma dessas
refeições você precisa. Então não saia da sua casa sem antes ler ao menos um versículo, uma passagem da Bíblia, para que você possa estar alimentado na palavra de Deus. Amém? É a palavra que nos garante uma força espiritual, como assim como Jesus, né, jejuou 40 dias e ele teve condição de segurar, de permanecer no Senhor. Assim somos nós. Se nós não estivermos nos alimentando na palavra, no primeiro dia, no segundo dia já acontecem as coisas já começam a acontecer de uma maneira que a gente não vai conseguir suportar. Então comece a se alimentar. Não permaneça mais um dia sem se alimentar da palavra de Deus. Ouça o que os pastores pregam, ouça o que o seu líder prega, mas ouça principalmente o que a palavra de Deus te diz. Ouça principalmente aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado e que você possa ter uma vida de hoje em diante abençoada, segundo as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe e ó, eu sempre termino com um beijo no seu coração. Não sou seu namorado, mas o namorado que existe dentro de mim está dando um beijo no seu coração e não existe carência alguma que possa ficar sem ser suprida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Existe uma aliança que a gente faz com o homem na terra, mas existe uma aliança que a gente faz com o Senhor lá no céu. Então faça essa aliança com o Senhor e saiba que Ele é fiel para não te desamparar, para não te deixar desabrigado. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e tenha um final de noite abençoado. Fiquem com Deus. Um abraço, irmãos.